Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer muito, muito, muito a vocês por estarem orando por mim, pela minha família. E peço humildemente que continuem orando por mim, pela minha família. Que vocês podem ter certeza que eu continuarei orando por vocês. As orações de vocês estão surtindo sim efeito na minha vida, viu? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque tem sido o meu alimento diário, a oração. Porque não é fácil, eu sei que não é só eu, assim como também tem muitas pessoas sofrendo, passando grandes dificuldades. Mas nada que uma oração feita de todo o nosso coração não chegue até os altos céus. E Jesus acolha, leve até o nosso Criador e Ele tenha misericórdia de nós. Por isso eu peço que continue orando por mim, pela minha família, encarecidamente. E quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo no TikTok. Todas as pessoas, pessoal, que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta, viu? Quero pedir também e agradecer a todos vocês também que estão indo lá no meu canal do YouTube. Vão lá, pessoal, me dê essa força. Se inscrevam no meu canal, vejam o vídeo na íntegra, compartilhem. Vamos juntos formar uma corrente de oração uns pelos outros, porque nada somos e nada temos. Tudo provém do Senhor. Então nós temos que nos unirmos, temos que nos dar as mãos, um com os outros, para que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas e acolhendo as nossas orações. Não é verdade? Meu canal é Alaide de Jesus Oliveira. Então vamos curvar a nossa fronte, pedir que o nosso Pai misericordioso se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Senhor Pai Santo, amado e querido, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por ser essa pessoa tão maravilhosa, esse ser tão iluminado em nossas vidas, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por acolher as nossas orações, os nossos pedidos. Obrigado, Senhor, por ter misericórdia dos teus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, lhe peço humildemente, Senhor, que escuta as nossas orações e súplicas, meu Deus, e intercede por nós ao Pai. Envia, Senhor, o Espírito Santo para que Ele abra as nossas mentes e coração para que possamos receber a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra é como bálsamo para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, derrama tua chuva serôdia sobre nós. Vem, Espírito Santo, abre os nossos corações, habita em nossos lares, habita em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e enchei os nossos corações de muito amor, de muita fé, de muita paz, de muitas bênçãos e de muitos milagres em nossa vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. A aliança é violada, capítulo 11. Lembrando que nós estamos no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor a pregoar todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz, mas não atenderam, nem inclinaram seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém.
Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram ele após outros deuses para o servir, a casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal, porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, segundo o número das suas ruas de Jerusalém. Levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvireis quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada? Ela que cometeu vilezas, acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer, o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. O Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum. Porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. A queixa de Jeremias, capítulo 12. Justo és, ó Senhor, quando entro comigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes. Crescem, dão fruto, tente nos lábios mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. A resposta de Deus: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Porque até os seus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Deus castiga os devastadores do país. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A quem mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina, de várias cores contra o qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu quinhão, a porção que era o meu prazer. Tornaram-na em deserto, em assolação, e a minha clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra.
Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. As finalidades do castigo de Deus. Assim diz o Senhor acerca de todos os malvizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que o arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de o haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra? Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação. Arrancá-la-ei e a farei proceder. E a farei perecer, diz o Senhor. O cinto de linho, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, e escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar. Onde o escondera, eis que o cinto se tinha apodrecido, e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá, e há muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. O jarro quebrado. Pelo que dizes estas palavras, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Falo-eis em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Apelo e ameaças finais. Ouve e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra. De morte e a reduz a escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa de vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti, aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das suas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim, confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os seus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição.
Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Grande seca em Judá, capítulo 14. Palavras do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros, vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça, por não ter havido chuva sobre a terra. Esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça até as servas no campo têm as suas crias, e as abandonam porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, solvem o ar como chacais, os seus olhos desfalecem porque não há erva. Rejeitada a primeira intercessão de Jeremias. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, o Senhor age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra, e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares, assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu o consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, a suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhe dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada, que entram na cidade. Estão ali os debilitados pela fome, até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Rejeitada em absoluta terceira intercessão de Jeremias. Acaso já de todo rejeitaste ao Judá? Ou aborrece a tua alma, ó Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nela há de bom tempo de cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não alunes a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim, e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás: assim diz o Senhor. Capítulo 15, viu, meu povo? Já estou no capítulo 15. O que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Em espada para matar com cães, para os arrastarem com as aves dos céus e as feras do campo, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem te compadeceria de ti, ó Jerusalém?
Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo seu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram, mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquele que tinha 7 filhos desmaiou como para espiar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. O Senhor conforta o seu profeta. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem lhes emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor. Na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo se dirija a súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Amém, Jesus. Concluímos a nossa leitura de hoje, né? Nós vemos que a mão de Deus pesa. Nós vemos mais uma vez que existem pessoas que adoram ídolos, depois vão queimar incensos ao Senhor, fazer holocaustos. É muito bem claro, muito bem esclarecido. A Santa Bíblia fala que nós não devemos fazer ídolos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ferro, de barro. Não! Não! Olha que pecado gravíssimo que nós cometemos. Eu digo porque eu já adorei, eu já tive santos, eu já tive coisas, essas imagens, esculturas na minha casa. Não. Adoração somente ao Deus, nosso Pai. Ah, mas crê no que a gente não vê. Olhe, abra os olhos e olhe lá para fora. Respire. Olhe para a beleza. Isso foi um fruto de uma explosão? De forma alguma. Cada coisinha, cada detalhe foi pensado por Deus, criado por Ele. É só olhar a criação e nós veremos o nosso Deus em nós mesmos. Nós somos criaturas criadas por Ele. Somos fruto dele, do desejo, da vontade dele. Por que cultuar a outros deuses? Por que magoá-lo tanto assim? Se ele nos ama tanto, nos dá tanto. Então pensem, meus irmãos. A nossa adoração, a nossa veneração, a nossa honra, a nossa glória é do Senhor unicamente. Então cuidado, muito cuidado com o que vocês fazem, para não magoar o coração de Deus, porque a mão de Deus também pesa.
Então, às vezes a gente nos pergunta por que está acontecendo isso. Vamos ver se a gente não magoou a Deus. E mesmo assim Ele nos ama, nos perdoa e transforma as nossas vidas. Se assim deixarmos que Ele transforme. Então deixem Jesus transformar a vida de vocês. E o deem a verdadeira adoração somente a Ele. A honra, a glória, a adoração e veneração. Somente ao nosso grandioso Deus. Então vamos curvar a nossa fronte e agradecer a Ele por esse momento maravilhoso. Senhor Pai Santo, amado e querido, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por sempre nos dar uma chance de nos redimir contigo, mesmo que não mereçamos. Obrigado por ser esse Pai tão maravilhoso, cuidadoso, amoroso, carinhoso, protetor, Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor sempre nos dá. Obrigado pela força, pela fé e a coragem de enfrentar todos os nossos desafios. Mas os nossos desafios, Senhor, o Senhor vem à frente lutando conosco, guerreando, porque as minhas lutas, as minhas provações, eu entrego todas em tuas mãos, Senhor, para o Senhor lutar por e guiar-me nos melhores caminhos. Guia-nos, Senhor, nos melhores caminhos. Guia-nos, Senhor, até o teu encontro. Não deixe que os nossos pés vacilem, não deixe que pequemos tanto, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti a cada minuto, cada segundo, a cada respirar. Precisamos de Ti, ó Pai. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, e habita sobre nós. Eu me consagro a Ti, consagro a minha filha, consagro o pai dela, consagro a minha mãe, consagro a minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos, meus tios, tias, primos, primas. Enfim, Senhor, todos os meus familiares e amigos, eu consagro a minha casa, consagro tudo que sou e que tenho. Os meus sonhos, os meus planos e projetos, eu consagro todos eles a Ti, Senhor Jesus. Toma a rédea da minha vida. Não sou eu mais quem pelejo, Senhor. É o Senhor. É o Senhor quem peleja por mim, Jesus. Por isso eu te entrego, Senhor. Tudo que sou e tudo que tenho nas tuas mãos, Senhor, e faz o melhor por mim. Faz o melhor por nós. Eu oro e suplico por todas essas pessoas que estão aqui nesse momento junto comigo, meu Pai. Dando um pouco do seu tempo para ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe grandemente a vida dessas pessoas. Que elas tenham êxito, Pai. Que elas sejam abençoadas e que elas vejam que somente a nossa adoração e veneração é somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Que elas não adorem a imagens, que elas não façam esculturas, que elas não adorem nenhum ser humano, porque nós não somos dignos de nenhuma adoração. Ao contrário, nós é quem devemos Te adorar, Senhor. Unicamente e perpetuamente somente a Ti, meu Deus. Eu lhe peço humildemente que abençoe todos os meus vizinhos, ó Pai. Que o Senhor seja na vida deles, abençoe, livra-os de todos os males. E que o Senhor Jesus Cristo venha, Senhor, a abençoar as nossas vidas. Que o Senhor venha habitar, meu Pai. Envie o Espírito Santo para que Ele se acampe ao nosso redor, para que Ele encha os nossos corações de muita fé e perseverança, e que nós continuemos orando e nos entregando a Ti, Senhor, porque o Senhor vai nos dar o galardão da vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tanto amor, mesmo que não mereçamos. Obrigado, Jesus. Lhe peço humildemente que leve as nossas orações, interceda por nós junto ao nosso Pai, porque somente Tu pode interceder, porque o Senhor sabe das fraquezas humanas, porque o Senhor se fez homem e habitou entre nós. Intercede por nós, para que Ele tenha misericórdia do Teu povo. Oro pelos nossos governantes, por todos eles, para que eles olhem para o Teu povo, que aqui está sofrendo, para que eles sejam justos, meu Pai. A gente tem que orar sim pelos nossos governantes, meu Deus. E também para que nas próximas eleições nós possamos também, meu Pai, pedirmos o Teu auxílio para escolhermos um governante, Senhor, que possa governar para os mais fracos e oprimidos que vivem à mercê dos maiores, Pai, que humilham tanto, Senhor Jesus. Ó, Senhor, abençoa-nos, meu Pai. Acolhe as nossas orações e leva até o nosso Pai e intercede por nós, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, habita nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso coração, aumenta a nossa fé e derrama a Tua chuva serôdia sobre nós. Vem, Espírito Santo, trazendo as nossas bênçãos e milagres. Vem, Espírito Santo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado, meu irmão, por ter se feito presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Que o Espírito Santo do Senhor venha derramar chuva serôdia sobre ti. E ele venha com as tuas asas na tua direção, trazendo a tua bênção e o teu milagre de que você tanto precisa. Porque só Deus pode nos dar, mais nada, nem ninguém. Então, meus irmãos, adoremos e agradeçamos, mesmo antes que a nossa bênção chegue, nós agradeçamos, porque quando a gente agradece, a graça desce. Amém? E que se for da vontade do nosso Pai Altíssimo, amanhã estaremos aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz e a força do Espírito Santo, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e no seu lar. Amém?